Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje estou aqui para passar para vocês o desempenho de todos os nossos times na rodada passada. Passar para você aquele mapinha que eu vejo de quente, frio, morno dos jogos, fazer uma análise rápida aí de todos os confrontos, porque ainda é cedo, temos Copa do Brasil, os confrontos da Copa do Brasil, e passar para vocês o time de valorização, tá? Essa semana live na sexta-feira, amanhã não esqueçam, live no Cartolaço, tá? De 1.000 inscritos, acompanhe lá, vai lá, se inscreve no canal, gente boa, tô sempre com eles no Desafio dos Craques. E sexta-feira a nossa live habitual aí, às 19h30, tá bom? Vamos lá para as apresentações. Dessa vez eu resolvi passar para vocês todos os nossos times, os times de tiro curto, os times de live do time do Gaúcho, os times do Desafio do Cartola, o meu time aí com a Liga Brasil Cup. Só para vocês verem aí, imitamos praticamente em todos os times. Nosso timinho de valorização fez 10,57 cartolete, ainda fez 109 pontos. Foi melhor que os times da Liga Clássica. Fizeram bastante pontuação. Isso aí significa que os nossos estudos têm dado resultado. E não foi fechando o Palmeiras, não. Não foi fechando defesas do Palmeiras, fechando o time inteiro do Palmeiras, não. Foram com jogadores que realmente pontuaram aí para essa rodada. Aqui é o meu mapinha lá dos times, né? Que na hora que eu estiver passando aqui os times, eu passo para vocês as análises legais. O que eu vejo de Cuiabá e Criciúma, vejo vermelho, eu fugiria desse jogo por causa de alguns motivos. Mesma coisa, Vitória e Vasco, um jogo bem complicadinho aí para a gente ver. Aí nós temos aí o outro que está assim entre morno e frio, que é Botafogo e Bahia, outro jogo perigoso aí. Bahia vai jogar fora de casa, mas está jogando bem. Bragantino não vem bem, vem tropeçando, mas tem coisas que eu vou passar para vocês aqui quando for fazer a análise. Mesma coisa, Juventude Internacional, Internacional fora de casa, Juventude vem bem, pode surpreender o Internacional aí, cuidado. Usinho amarelinho, aquele que é para a gente tomar aquela atenção especial, principalmente Grêmio e Atlético, né? Atlético vem desgastado de um jogo da Copa, o Flamengo vai vir também, Corinthians também vai vir desgastado. Corinthians precisa vencer o Flamengo se quiser, ou pelo menos conseguiu o empate, mas o ideal é vencer. Flamengo vem meio manco, vamos ver quais os jogadores que vêm aí para a rodada, se já vai ter alguns recuperados. Mesma coisa Fluminense e São Paulo, São Paulo vai vir de jogo aí da Copa do Brasil. Fluminense vai aí também disputar seus joguinhos, eu acho que pela Copa do Brasil não tem, mas dentro de casa pode surpreender, tem segurado alguns SG dentro de casa. O verdinho, claro, é aquele que está de quente para morno, tá? Que é o Atlético Paranaense Palmeiras. Palmeiras vai vir com tudo, agora o Palmeiras vai querer buscar aí a cabeça da chave aí, vai jogar para vencer. O Atlético dentro de casa pode dar trabalho, mas vai vir desgastado. Já fez um jogo aí contra o Vasco, acabou levando o segundo gol aí de última hora. Vai ter outro jogo pela Copa do Brasil. Palmeiras vai vir mais inteiro, então cuidado, é bom. O time do Palmeiras é bom pensar, mas é bom, vou fazer a análise. Botafogo e Fortaleza, um time que é um jogo que muita gente vai pôr no vermelho. Eu não vou pôr no vermelho, não, porque eu acho que é um jogo que pode trazer grandes resultados aí, principalmente para o Botafogo. Eu vejo o Botafogo com uma grande chance de vitória aí para querer tomar do Fortaleza essa liderança. E o Cruzeiro e Atlético Goianiense também vejo uma vantagem muito grande aí do Cruzeiro vencer esse jogo com folga aí. Então vamos aí para o que nos interessa, as análises dos jogos. Não vou falar para vocês jogadores para a Liga Clássica, tá? Vou só falar o que eu acho do jogo Cuiabá e Criciúma. Né? No tempo que esse foram só 3 jogos, 2 vitórias do Cuiabá e um empate, né?
Opa, aqui não está em Cuiabá. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem alguma coisa que está fora de controle? Brasileirão. Será que eu pus Copa do Brasil? O que que tá aqui? Olha, eu não sei o que que deu no J10, viu? Que ele não está atualizando os jogos, tá? Então eu vou fazer a análise por outro lugar, porque essa atualização aqui está errada. Eu vou aqui pela pra cartomante e vamos fazer os jogos pela própria cartomante, tá bom? Então vamos lá. Cuiabá e Criciúma. É, eu vejo, tá? O Cuiabá ele vai dar trabalho. Eu vejo que é um jogo que pode dar empate, um leve favoritismo para o Criciúma pelo momento do Criciúma e o momento do Cuiabá. Tá? Então, tem peças interessantes de um lado, como tem peças interessantes do outro, tá? Para mim é jogo de empate nessa rodada, que o Cuiabá precisa de uma reação e o Criciúma às vezes fora de casa dá empate. Pelo histórico deles, é claro que a gente vê aí o Cuiabá tem mais sorte que o Criciúma jogando em casa contra ele. Mas o Criciúma tem 3 vitórias fora de casa e o Cuiabá uma única vitória dentro de casa. 7 derrotas, 3 empates. E o outro tem um empate só. Então eu vejo que é um jogo com propício para empate. Aí nós temos aqui o Botafogo, que vai ser no Newton Santos, tá? Contra o Fortaleza. Pelo histórico, tá? O Botafogo já venceu o Fortaleza dentro de casa 9 vezes, empatou uma e apenas um derrota. Marcou em 100% das vezes e sofreu gol só em 45. Isso significa que existe uma possibilidade de SG por parte do Botafogo de 55%. Botafogo em casa tem 8 vitórias, um empate, apenas 2 derrotas. E o Fortaleza fora de casa só tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É, vejo uma chance de SG. Vejo que o Botafogo tem uma chance de vencer esse jogo por uns 2-0, tá? Principalmente pelo último jogo que o Fortaleza fez aí, não gostei do Fortaleza, tá? Vai ser dentro do Nilton Santos, o Botafogo é bem forte. Provavelmente vai vir completaço, descansaço, com tempo de treinar, com tudo. Eu acho que o Botafogo tem tudo para vencer isso aí e ainda uma boa possibilidade de SG. Grêmio e Atlético Mineiro, tá? O Grêmio tem 5 vitórias em casa, um empate e 5 derrotas. O Atlético Mineiro fora de casa, apenas 3 vitórias, 4 empates e derrotas. Não vejo o Atlético Mineiro segurando SG, tá? A defesa do Atlético Mineiro tem deixado muito a desejar. E o Grêmio melhorou um pouco com Soteldo, Reinaldo. O Brian White só fez um jogo no primeiro vídeo, mas o Monsalves interessante, Cristaldo. Então eu acho que nos últimos 10 anos o Grêmio venceu 7 vezes o Atlético Mineiro lá e 3 empates e não perdeu. Marcou em 100% das vezes e levou gol em 60%. Hoje eu acredito que com a defesa do Grêmio do jeito que tá, a chance de um SG aí é mínimo, menos de 30%. Então não dá para confiar na defesa do Grêmio. E vai ser na arena do Grêmio, com toda a força do Grêmio. Eu vejo um jogo aí para 2-1 que ambos marcam, tá? Vamos aqui para, deixa eu trazer a minha setinha. Vamos aqui para Cruzeiro. Cruzeiro vai jogar como mandante, tem uma grande vantagem aí de SG, tá? Tem 7 jogos, venceu 6 vezes, empatou uma apenas com o Atlético Goianiense, marcou em 100% das vezes, 85% das vezes, sofreu gol em 30. A chance de SG aqui é de mais ou menos 70% por parte do Cruzeiro.
E a defesa do Cruzeiro é uma boa aposta para essa rodada, né? Não que no futebol não possa acontecer o diferente, mas eu acho o Cruzeiro uma boa aí. Tem peças bem interessantes aí para rodada, tanto defensiva, no meio de campo. Atacantes a gente tem que saber aí quem escolher. Mas Cruzeiro uma grande vantagem. Vejo um jogo aí para 2-3-0, tá? Corinthians e Flamengo. Corinthians no jogo da morte, falei para vocês ali, né? Coloquei ele até no amarelinho, porque é um jogo de atenção. O Corinthians dentro de casa sempre é muito forte com a sua torcida, né? Nos últimos 10 anos foram 5 vitórias, 5 derrotas, 4 empates, marcou gols em 70% das vezes, sofreu também em 70% das vezes. Bruno Henrique costuma ser um carrasco do Corinthians, tá? Mas é aquele negócio, o Corinthians sempre acaba marcando o seu golzinho no Flamengo também, tá? Eu vejo que é um jogo aí que pode acontecer, né? O Corinthians se fechar todo, mas eu acho que o Corinthians leva gol nesse jogo. É um jogo para 1-1 ou 2-1 para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é até favorito pelo elenco que vai vir aí, que tem, né? Mesmo com o time meia boca lá que ele tá hoje, eu acho que ele é um time mais organizado que o Corinthians, mas nada impede que não possa ser um empate de 1-1, tá? Mas ainda acho que o Flamengo leva uma vantagem aí de uma vitória contra o Corinthians, né? Um empate com uma possibilidade de vitória por parte do Flamengo. Peças boas em ambos os lados. Vitória e Vasco. Um jogo perigoso, tá? Um jogo bem perigoso aí. Foram duas vitórias do Vitória e duas vitórias do Vasco nos últimos 10 anos. Se enfrentaram aí essas vezes. O Vitória tem 4 vitórias em casa, 2 empates e 6 derrotas. E o Vasco, fora de casa, só tem 2 vitórias e um empate e 8 derrotas. Então, tudo é possível, tá? Eu vejo que esse jogo, tudo é possível. É muito perigoso a gente apostar firmemente que o Vasco vence, né? O Vitória lá na ilha. É um jogo que pode sair 1-0 para um lado, 1-0 para o outro, ficar num 0-0 ou até uma vitória do próprio Vitória, tá? Que Léo Jardins pega muito, mas a defesa do Vasco vacila muito também. O Veguete é uma opção interessante para a rodada, claro, na bola aérea sempre é perigoso, apesar que do outro lado você tem o William Lepo, tem o Wagner Leonardo, que são bons jogadores de defensivamente por parte do Vitória. Meio de campo você tem o Mateuzinho, o William Oliveira, você tem gente perigosa também por parte do Vitória. É um jogo que tem que pensar aí, qualquer um pode vencer esse jogo, pode sair um empate, que eu falei, 0-0, 1-1, 1-0 para qualquer um dos lados aí, bem possível até um 2-1 para o Vasco, 2-1 para o Vitória, tudo é provável, o Vitória tá brigando para sair lá de baixo, então muito esperto nesse jogo. Fluminense e São Paulo. O histórico do Fluminense com o São Paulo não é muito vantajoso para o São Paulo. Nos últimos 10 anos foram 6 vitórias do Fluminense, um empate, 3 derrotas. Marcou em 100% e sofreu gols também em 80%. Então SG esquece, eu acho que ambos marcam. Caleri é opção? Lucas Moura para mim é a melhor opção, Luciano uma opção interessante aí, é um cara brigador, pode ser interessante. A defesa do Vasco, do Fluminense às vezes bate um pouco de cabeça. Ofensivamente, o Fluminense melhora, eu acho que Arias nessa rodada uma excelente opção, tá? Os atacantes têm que ver, né? O Cauã sempre entrega uma média. Aí por parte do São Paulo, Arboleda pode ser interessante. Só não dá para confiar em SG. Procurem a média dos jogadores, que eu acho que o Fluminense tem uma grande vantagem aí de levar uma vitória, tá? Normalmente nos jogos entre ele, ambos marcam. Mas se eu tivesse que cravar um SG, cravaria do Fluminense aí, num jogo assim de 0-0, 1-0 pro Fluminense. E olha lá, hein? Mas se eu tivesse que cravar, não estou dizendo que isso existe. Se for uma aposta para tiro curto, eu apostaria no SG do Fluminense. Bragantino e Bahia. O Bragantino é um outro time que também leva uma grande vantagem em cima do Bahia
historicamente. Nos últimos 10 anos são 4 vitórias, um empate, nunca perdeu, marcou em todas as vezes os gols no Bahia. Então Elinho, olha o ponto interessante ali, o Luan Cândido por causa de um pênalti, caso tenha. São as peças aí que eu vejo aí interessantes por parte do Bragantino. Do Bahia a gente nunca sabe se é Tassiano, se é Cauli, se é Everaldo, se é Everton Ribeiro, se é Luciano Juba, quem é que marca gols aí para o Bahia? Então eu fugiria um pouco dessa parte aí de jogadores, como também não temos grandes jogadores para cartola por parte do Bragantino, a não ser o Elinho. Por isso que eu coloquei aquilo de morno para frio, tá? Naquela indicação laranja que eu coloquei no início do vídeo. Então, cuidado muito aí com Bragantino e Bahia. E o histórico deles diz aí, ó, pelo momento vejo um empate. Possível SG por parte do Bragantino, tá? O Bragantino aí só levou gol do Bahia historicamente em 40% dos jogos que teve, né? E foram 5 jogos. De 5 jogos levou em 2. Então eu considero 50%. Então existe uma possibilidade de 50% de SG por parte do Bragantino. Mas quem confia na defesa do Bragantino, no goleiro do Bragantino? Ninguém. Atlético Paranaense e Palmeiras. Pelo momento, do Atlético Paranaense e do Palmeiras, é claro, o Atlético Paranaense vem bem dentro de casa, sempre foi forte dentro da arena. Mas o Palmeiras agora não tem mais nada para conquistar a não ser o Brasileirão. Vai vir com força máxima, está tendo tempo para treinar essa semana inteira. O Atlético Paranaense vai ter jogo. Estevam vai voar nesse jogo. Não sei, Rafael Veiga não confio, mas gosto do Richard Rios. Tá? O próprio Felipe Anderson pode ser peças interessantes. Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Marcos Rocha, se vier, provavelmente é o que vem. Hoje ai. Palmeiras vai ser um time muito interessante para a rodada, mesmo jogando fora de casa. Pela raça, pelo brilho, pela vontade que os jogadores estão de mostrar para sua torcida que eles podem sim ser campeão de alguma coisa. O Atlético vai sofrer, vai vir mais cansado, então eu acho que o Palmeiras leva as suas vantagens. Mesmo que, deixa eu achar aqui, o Palmeiras, mesmo que o histórico, né, mesmo no histórico, a gente viu, o Atlético dentro de casa só ganhou do Palmeiras 2 vezes. Empatou 6 vezes. Deixa eu ver aqui, era 6 empates e 4 derrotas. Então, é um jogo para empate com gols. Vejo gols, não consigo ver que o Atlético não faça gol no Palmeiras. Muito difícil, tá? Confiar no SG do Palmeiras 2 vezes. Não é improvável, mas é mais possível todos os jogos que teve entre eles, praticamente em 75% das vezes, 80% das vezes, de ambos os lados marcaram gols. Eu vejo o Palmeiras vantajosamente em matéria de pontuações, tá? E pelo momento que o Atlético vai passar, que vai vir mais cansado, porque a gente vai ter jogo no meio da semana. Então eu vejo um jogo com possível vitória por parte do Palmeiras nesse jogo. Aí nós temos aí o último jogo, que é Juventude Internacional. Historicamente, é bem equilibrado, tá? 2 vitórias do Juventude, 3 vitórias do Internacional e 3 empates. Se a gente somar os empates com a vitória, é claro que o Internacional leva um pouquinho de vantagem, mesmo também pelo seu elenco, que é um pouco melhor do que o do Juventude. Mas fora de casa, só tem 3 vitórias e 3 empates. E o Juventude dentro de casa tem 6 vitórias e 4 empates. É um jogo que pode ser empate? Pode. É um jogo que pode ficar no 0-0 para ambos os lados? Pode. Se tiver, eu acho que o Inter leva até uma vantagem maior do 0-0. Apesar que não cravo isso. Eu acho que tem gols para ambos os lados. Eu acho jogadores do Juventude super interessantes para essa rodada, tão bom para valorizar. Como tem jogadores do Internacional com bastante opções de atacantes para essa rodada. Então, isso é a minha análise em relação aos jogos. Agora vamos passar para vocês o time de valorização, né, que eu não iria fazer por aqui, já estava tudo pronto. Então, nosso time de valorização está muito bom para valorizar. Eu fiz uma média do que pode ser. Não há um time que, se a gente for falar assim, que não possa trazer uma boa pontuação para você também.
Eu coloquei Flaco Lopes, Luiz Henrique, Ernie Valência, Matheus, Matheus Pereira, Scarpa, Jadson, porque o Jadson está muito bom para valorizar, tem uma média muito boa dentro de casa. Lucas Piton, Gustavo Gomes, Alexander Barbosa, Marlon, Rossi e Seabra, tá? Esse é o nosso time de valorização para a rodada. Custou 96,8 cartoletas, está bem barato. E nós já estamos atingindo as 200 cartoletas de valorização. Esse time, nós estamos na 25ª, indo para a 25ª. Temos 24 rodadas que teve. Esse time está disputando valorização a 14 rodadas, tá? Em 14 rodadas, nós saímos de 116 para quase 200 cartoletas. Então, é um time que tem valorizado praticamente todas as rodadas, tá? Você imagina valorizar em 14 rodadas mais ou menos 90 cartoletas. Só fazer isso pela sua média, você vai ver que é uma média bem alta, média acima de 5 a 6 cartoletas por rodada. Então, para quem está precisando de cartoletas, segue a dica aí. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Não esqueça aí, deixa aquele like maroto para ajudar a nossa visualização a crescer aí, nosso canal aparecer. Se inscrevam aí no canal, compartilhe com seus amigos de liga aí as nossas dicas e agradeço do fundo do coração. Estejam comigo aí na sexta-feira na live das 19h.